E nós vamos então prosseguindo com os nossos cultos de restauração, palavra e família, onde nós vamos caminhando, caminhando em solução de conflitos. Começamos na quinta-feira passada, daqui a pouco nós vamos fazer uma recapitulação aí da semana passada, para que a gente possa caminhar aí todos juntos. E é muito importante para todos nós entendermos como superar conflitos, solucionar conflitos. Porque se nós não soubermos trabalhar com os nossos conflitos internos e externos, nós vamos sofrer muito mais na vida. Essa vida que a gente vive, a gente sofre muito mais se a gente não sabe lidar com os nossos conflitos. E não só sofrimento que você vai ter, maior na vida, mas também você corre o risco, e também, se não souber, fato que você vai fracassar na razão de você existir, no porquê você vive. E a gente vive para aproximar vidas. Se nós não nos relacionarmos bem nos nossos conflitos até com Deus, como nós vamos aproximar vidas? Se nós não sabemos trabalhar os conflitos internos nossos e os nossos conflitos com as outras pessoas. Não vamos conseguir, nós vamos afastar pessoas ao invés de aproximar. Então, é essencial que você e eu, nós tenhamos aquilo muito claro nas nossas mentes, nos nossos corações, o que Deus nos instrui, e nós temos uma vasta instrução na palavra de Deus sobre solução de conflitos, e nós vamos aqui até resumir para os irmãos. Nós temos material para trabalhar a solução de conflitos um semestre inteiro, todas as quintas-feiras, mas nós estamos aqui resumindo para os irmãos, para que os irmãos tenham na mente algo prático, algo eficaz, que será suficiente para os irmãos lidarem com os conflitos, superarem os conflitos que todos nós enfrentamos. Todos nós estamos enfrentando um conflito, nesse tempo nós estamos enfrentando conflitos internos, conflitos com pessoas, e precisamos sempre aprender a lidar com esses conflitos para que a gente tenha de fato o cumprimento da nossa missão. E tudo isso que nós vamos aprender vai nos ajudar muito, ligando com o que nós estamos aprendendo domingo pela manhã, que é sobre aconselhamento. Então você vai ver que tem tudo a ver, porque o que você aprende a lidar com os seus conflitos, você vai aconselhar. A maioria dos aconselhamentos que você vai aconselhar pessoas na célula, onde for, seus filhos, é relacionado a conflitos com as outras pessoas. E às vezes até conflitos com Deus mesmo, ou conflitos consigo próprio. Então tem tudo a ver com aconselhamento, então vai ser muito precioso o que nós vamos aprender. Mas a gente já sabe, já temos aprendido isso, que o centro de tudo isso é Cristo, e não importa que a gente aprenda tudo que a Bíblia tem sobre conflitos, passemos aqui um semestre inteiro nos aprofundando, e um ano sobre aconselhamento, e sejamos aí catedráticos em aconselhamento, mas sem poder, sem conseguir aconselhar, e sem conseguir de fato, sem o poder de Deus, nós vamos só passar aconselhamento e não vai surtir efeito. Porque é Deus que opera o querer e o realizar. Quem faz a obra daquilo que nós vamos aprender na Bíblia, do aconselhamento bíblico, não somos nós, por mais conhecimento bíblico que a gente tenha direcionado, é Deus. Então por isso que nós vamos orar agora e caminharmos daqui para frente mais intensamente dependentes do Senhor,
para que Ele fale, para que Ele confirme, para que Ele traga o teu coração, junto com o coração dEle, te encha de poder e sabedoria, discernimento, e seja uma grande bênção, seja um conselheiro, uma conselheira muito usada por Deus, uma pessoa muito usada por Deus, e principalmente na solução dos seus conflitos internos e nos teus relacionamentos. E quando a gente vai aprendendo e vai sendo bem sucedido em superar os nossos conflitos, nós vamos ganhando também autoridade. Nós vamos melhorando relacionamentos nossos, e isso nos traz autoridade para nós aconselharmos e ajudarmos outras pessoas também, nossos filhos e outras pessoas que forem, para a gente aconselhar. Então nós vamos orar agora e pedir para que Deus faça mesmo, esteja conosco. Eu não sei como você tem estado, não sei como que está a tua vida com Deus, mas agora nós vamos nos colocar totalmente nas mãos de Deus. Se tem algum pecado, se tem alguma situação que está te entristecendo, trazendo ansiedade, coloca nas mãos de Deus e vamos caminhar, mas receber de Deus mesmo o que Ele quer nos dar, agora de uma forma muito especial. Vamos orar. Querido Deus, nós estamos diante do Senhor e nós sabemos, Pai, que o Senhor tem, ó Deus, algo especial para passar para nós, ó Deus, nesse tempo agora. Deus, não é só um estudo, nós não queremos só, Pai, conhecer, mas nós queremos, Deus, da Tua graça e poder, porque precisamos, Senhor. Primeiro para a nossa própria vida, Deus, para a minha vida, Deus, eu preciso, Senhor, para enfrentar, Pai, os meus conflitos internos e superar e vencer na graça, no Teu amor, na Tua paz, na Tua bênção. E Deus também, ó Deus, poder levar a Tua paz, ó Deus, aos corações ali, em aconselhamento, ajudando as pessoas. E Deus, as soluções também, Pai, que o Senhor tem, ó Deus, para os relacionamentos ali em casa, entre os cônjuges, entre os filhos. Deus, nós nos colocamos, Pai, nas Tuas mãos para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor nos capacite, para que o Senhor fale, ó Pai, de uma forma muito especial, de perto a cada coração. Nós estamos entregues e muito agradecidos a Deus, porque o Senhor fala e fala mesmo a Deus como o Senhor quer, dentro dos Teus propósitos para com as nossas vidas. Nós estamos nas Tuas mãos muito agradecidos a Deus. O Senhor fale, ó Deus, estamos entregues no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos então fazer aqui uma recapitulação rapidinha do que nós aprendemos aí a semana passada. Então nós estamos trabalhando a solução de conflitos. O que está por trás dos conflitos é o que nós vimos na semana passada, para termos discernimento do que acontece mesmo por trás dos conflitos. Hoje nós vamos ver o que fazer para solucionar conflitos e como fazer para solucionar. O que fazer, como fazer, e querer fazer e conseguir fazer, nós vamos ver isso hoje. Mas só para a gente relembrar um pouco. O que está por trás dos conflitos? Então nós vemos que a reversão da expectativa, que é uma expectativa frustrada, aí aquela pessoa fala, olha, meu marido não é mais o mesmo. Não é aquele homem que eu me casei, a minha esposa não é aquela mulher que eu me casei, não é mesmo. Então, todos os casamentos, nós temos reversão de expectativa. A gente se frustra com uma coisa ou outra e a gente precisa. Então, nós fizemos uma análise deste texto aqui de Tiago 4, 1 a 2, e vimos nos detalhes ali que essas cobiçam coisas e não as têm, então ficam frustrados. Parte B, a atitude de morte, vocês matam. Então a pessoa, olha, eu não vou discutir, eu não vou brigar, simplesmente eu mato. Não vou discutir, não vou brigar, simplesmente eu mato. O que é matar? Não é você pegar um revólver e dar um tiro na pessoa, né? Mas você simplesmente, para você morreu. Aquela pessoa para você morreu. Então tem gente que toma essa atitude de morte. Isso pode estar por trás dos conflitos. Pessoa, você está morto para a pessoa. Então, como que vai fazer? Ela não reage, ela não vai porque para você morreu. Para ela morreu, né? Ou você matou a pessoa, ou ela te matou, um dos dois. Então, a gente vai ver tudo isso e a gente vai aprender a tratar isso também hoje,
essas questões aí. Os traumas, que são feridas na alma, do que a gente vai sofrendo na vida, e esses traumas, essa dor, serve como um gatilho para tentar justificar os pecados do nosso coração. Nosso coração enganoso e pecaminoso, então vivem para lutar e fazer guerras. Então essas guerras interiores nossas estão aqui dentro do nosso coração enganoso. E também os traumas que vêm de relacionamentos do passado. Também, às vezes nós trazemos traumas lá da infância, de outros relacionamentos que nós tivemos antes do casamento, ou com irmãos na igreja. Então, porque eu dei um problema com o irmão na igreja lá em 1930, agora você está brigando com esse irmão porque ele parece com aquele irmão, tem o mesmo nome daquele irmão do passado, daquela irmã do passado, e aí você já chega cheio de preconceitos aí para lidar com o irmão. Então, essa transferência daquilo que você sofreu no passado, a gente vai aprender também a tratar. Aí a gente vai ver agora o que fazer para a solução de conflitos. Nós vamos ver um videozinho e eu vou fazer uma pergunta, depois a gente fez esse videozinho. Vamos assistir esse videozinho, eu vou pedir para colocar o vídeo e a gente vai assistir e eu vou fazer uma pergunta. Presta atenção no vídeo, pedir para o Marcel apagar as luzes para nós, por favor. Legal, pode acender a luz, por favor. O que a gente pode aprender com esse videozinho animado sobre solução de conflitos? O que você aprendeu sobre solução de conflitos com esse videozinho? Quando um não quer, dois não brigam. Pode falar.
Ceder, né? Aquele ceder assim? Não, né? Não é ceder assim, não. É ceder, né? Ceder. Quem que cedeu? Só o coelhinho ali e o outro ali, é uma raposinha, não sei o que era. E o guaxinim. Quem cedeu? Foi o... não sei o que era, se era um guaxinim, mas foi ele. O que ele fez? Ele se humilhou. Ele cedeu, ele abaixou para o outro passar por cima dele. E isso ensina a gente demais. Você abaixaria para alguém passar por cima de você? Você se abaixaria para o seu marido passar por cima de você? Você se abaixaria para sua esposa passar por cima de você? Para aquele irmão, sabe? Você está assim, né, meu irmão? Se abaixaria para ele passar por cima de você? Ou para aquela irmã, né, que às vezes dá vontade, né? Você abaixaria para ela passar por cima de você? Então, é exatamente isso que Jesus nos ensinou a fazer. Porque Ele abaixou primeiro. E todos os nossos pecados caíram sobre Ele, para que a gente pudesse passar para o céu. Não é verdade? É verdade. Para que a gente pudesse se relacionar com Deus, Jesus se humilhou. Não é verdade? Então vamos ver o que a gente vai aprender aqui hoje sobre solução de conflitos. Vamos aqui só relembrar. A gente já relembrou aqui, vamos ver o que a gente vai aprender mais hoje sobre a solução de conflitos. Nós já relembramos. O que então fazer para a solução de conflitos? Então ela já foi ali muito inteligente, ceder, ela foi no alvo, ela foi no ponto. Quando foi que Jesus cedeu? Filipenses capítulo 2 deixa bem claro para nós. Olha aqui, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 1. Filipenses 2, a partir do verso 1. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então aqui tem agora a atitude de Jesus se abaixando, para a gente passar. Que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então ele se humilhou até que ponto? Até a morte. E morte de cruz, uma morte muito, extremamente vergonhosa. Seminu e de forma extremamente vergonhosa. Para que você pudesse passar para o céu.
para que você pudesse ter relacionamento com Deus, para a sua salvação, para a minha salvação. E ele humilhou-se. Como ele se humilhou? Esvaziou-se. Então, tenha a mesma atitude que Jesus Cristo teve. Qual que é a mesma atitude que você vai ter com a pessoa que você tem conflito? Qual a atitude? De esvaziar-se, de humilhar-se, de ceder. Só esse texto do capítulo 2 de Filipenses seria mais do que suficiente para a solução de conflitos. Temos vários outros, mas só esse aqui já seria suficiente. Se você aprender isso, se você colocar no teu coração, você vai trabalhar direitinho a solução de conflitos para a solução e superar. Porque você sabe que não cabe ao outro se humilhar, cabe a você. E através de você, Deus vai usar para que o outro também aprenda, a outra também aprenda. Mas começa sempre em nós e nós sabemos disso. Agora, a gente vai se esvaziar de quê? Eu queria ouvir dos irmãos o que precisa ser esvaziado no conflito. O que você poderia me dizer? Olha, precisa se esvaziar de tal coisa. O que precisa se esvaziar para a gente aí solucionar conflitos? Esvaziar de quê? Ira, raiva. O que mais? Orgulho, teimosia, do eu, mágoas. Muito bom. Então, esses são termos assim gerais, e a gente sabe. Agora vamos trazer um pouquinho mais para algo prático, tá? A gente precisa se esvaziar da reversão da expectativa, da frustração. Então você está frustrada com seu marido, você está frustrada com a sua esposa, está frustrada com o irmão na igreja porque não fez o que você queria, está frustrada com o seu parente. E a expectativa que você tinha para com aquela pessoa foi frustrada, e às vezes foi frustrada profundamente, te feriu, e você vai guardando então aquilo, e fez em cima daquilo um patamar para repousar o seu orgulho, aquilo que você se acha superior àquela pessoa, e justifica que você sente melhor do que aquela pessoa e você não quer, então, se humilhar, ceder e ali, então, se esvaziar desse patamar. Porque isso massageia o nosso ego e nós gostamos de nos sentir superior às pessoas, aos outros, porque isso é do nosso orgulho. Mas Jesus, então, ele ensina a gente a se humilhar. Então eu preciso ser humilde, a considerar os outros superiores a nós mesmos. Então, por isso você precisa se esvaziar da expectativa frustrada, da reversão da expectativa que você tinha. Então tem que tratar isso com Deus humildemente e jogar isso fora. Não se apoie na frustração para com as pessoas para anular aquela pessoa, aquelas pessoas da sua vida. A gente já vai chegar no ponto do que você precisa. Por que tomar essas atitudes? Porque desde o começo do capítulo fala, vocês têm que ter o mesmo modo de pensar. A gente vai entender que a nossa prioridade é manter a unidade no vínculo da paz. Essa deve ser a prioridade para que você tenha acesso àquela pessoa para poder abençoar a vida daquela pessoa. Porque senão não há esperança para aquela pessoa. A esperança para aquela pessoa está em Cristo através de você. É através da sua forma humilde que você vai ali
deixar aquilo de lado e você vai tentar se aproximar daquela pessoa em amor para tentar poder ajudar, tentar ajudá-la. Para que você seja um instrumento que talvez você, às vezes, como um cônjuge, como um irmão mesmo de sangue, como um irmão da igreja, talvez você seja a pessoa mais próxima daquela pessoa. E a pessoa que é chave ali, que aquilo que você viu e identificou na pessoa, só você viu e identificou. E ali Deus quer te usar para tratar, mas como tratar se você está brigado? Como tratar, como ser bênção na vida daquela pessoa se você escolheu virar as costas para ela? Se você decidiu matá-la, ou se você decidiu anular da sua vida, como você vai ser bênção? Como você vai ter um relacionamento restaurado? Impossível. Então, por mais que a pessoa seja difícil, e os irmãos sabem que aqui a gente tem as situações limites, que seria, você corre às vezes, por exemplo, um risco de vida, aquela pessoa pode matar você mesmo fisicamente e tal, então você deve se afastar de pessoas assim. Outras situações, limites, mas nós estamos falando aqui de situações normais que nós enfrentamos e como tratar essas situações e superar esses conflitos e poder ser uma bênção na vida daquela pessoa através da atitude de quem tem que ceder. Quem tem que ceder? Eu tenho que ceder. Você tem que ceder. Por mais que a pessoa seja raivosa, seja brava, seja estúpida, seja o que for, a gente precisa ceder, agindo humildemente em amor, para que a pessoa então veja o amor de Deus e de alguma forma a gente possa ser usado ali para ajudar aquela pessoa a ver o amor de Deus, enxergar o amor de Deus através das nossas vidas. Então a gente tem que se esvaziar da reversão da expectativa, da frustração, a gente tem que se esvaziar mais do que? Da atitude de morte. Se você tem, para você morreu, você não quer saber mais daquela pessoa, o que tem que morrer é essa atitude de morte. Você tem que tratar, então, você com Deus, essa atitude de que para você morreu essa pessoa. Não morreu não, ela está muito viva, e aquilo que a gente enterra vivo, você sabe que vai qualquer hora vai voltar para a gente. Então a gente tem que, de fato, encarar e, de forma humilde, a pessoa está viva, ressuscita, traz para o seu relacionamento, para que você possa, então, humildemente, abençoar a vida daquela pessoa e amar os seus inimigos como Jesus mandou a gente amar, que é algo impossível para a gente fazer, mas na graça dele a gente pode. A gente tem graça e graça dobrada quando a gente se dispõe a amar. A gente vai se esvaziar mais do que? Da dor dos traumas. Então você passou aquele maior trauma com a pessoa e tudo mais, mas aquilo dói, mas você vai tratar essa dor do trauma com Jesus. Ele então que cura as nossas almas, vai curar você, vai curar aquela dor da sua alma e no amor dele, na graça dele, você vai lá e vai perdoar aquela pessoa, curando de uma vez por todas aquela dor, daquele trauma, mudando a atitude do teu coração para com ela, para que você possa estar junto e abençoar a vida daquela pessoa. Também a gente vai se esvaziar da decisão de divórcio. Lembra? Divórcio de corpo presente, às vezes você já decidiu se divorciar daquela pessoa. Às vezes não é de papel passado, mas você vive com aquela pessoa debaixo do mesmo teto, mas você já decidiu se divorciar dela. No teu coração já está decidido. Então você precisa abandonar, se esvaziar da decisão de divórcio. Porque Deus quer restaurar o seu casamento, Deus quer restaurar esse relacionamento e vai usar quem está mais na luz. Vai usar quem decidiu chegar mais para a luz. Então sai das trevas, do ódio, da mágoa, do rancor, da amargura, da cegueira espiritual e vai para a luz e ama seu marido, ama a sua esposa,
por mais difícil que ele seja, por mais difícil que ela seja. Talvez em toda a sua vida você não fez o que era necessário ser feito, na dependência de Deus de verdade. Talvez você fez e construiu tudo isso, ele foi ruim, ou ela foi ruim com você, mas você construiu as reações na tua força. Por isso deu no que deu. Está onde está, mas nunca é tarde. Nunca é tarde para a gente se voltar para Deus e a gente, de fato, a gente depender de Deus, andar com Deus e ver Deus nos levantando, nos capacitando a perdoar, a refazer todo o relacionamento, restaurar naquilo que Deus tem aí qualquer necessidade. Também a gente vai ser esvaziado também do conformismo, né? Às vezes a pessoa está naquela coisa, não, vamos deixar como está para ver como é que fica. E vai empurrando literalmente com a barriga, né? E vai ali deixando a coisa, vamos ver como é que vai ficar. Não, eu não vou me conformar com isso. Eu não vou me conformar com essa situação mais. Eu vou me levantar no nome de Jesus, no poder de Deus, e vou fazer o que Deus quer que eu faça. Vou estar, então, avançando, perdoando, me esvaziando. Então, não são só essas questões práticas, tem todas e quaisquer questões práticas que envolvam tudo isso que os irmãos falaram, mas são nomes que nós damos para essas coisas práticas aí, que movem essas coisas bem práticas, que você vai identificar no conflito que você tem que deixar, que você tem que se esvaziar. Então, a semelhança de Jesus, nós ferimos Jesus, os nossos pecados feriram Jesus profundamente. Jesus, ele podia a qualquer momento ter descido daquela cruz, ele não desceu. E nós temos hoje acesso ao Senhor, nós temos ao céu, nós temos a paz de Deus, nós temos tudo isso. E é bom demais a gente ter, e a gente precisa crescer nessa paz e compartilhar essa paz com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os irmãos na igreja. Então, deixa a paz de Jesus aí fluir e fortalecer de verdade. Então, a gente deve ceder. Agora, quem é o primeiro que deve ceder? Você tem que esperar o outro ceder ou é você que tem que ceder primeiro? Quem que deve ceder primeiro? Oi? Eu que devo ceder. Está funcionando lá no seu relacionamento de conflito? Você já começou a ceder? Tem gente que fala, eu só cedo. Mas às vezes cede por fora, mas não cede por dentro. Às vezes você está fazendo tudo só pro forma. Lá dentro, você está se sentindo superior ainda, você está com raiva, está fazendo a coisa mordido, como o pessoal fala, né? Com raiva. Não. Cede por completo. Por fora, no que você está fazendo e na atitude aqui dentro, cede de todo o coração. Por que a gente deve ceder? Por que é necessário ceder? O que os irmãos acham? É necessário você ceder. Por que é necessário a gente ceder? Vamos, gente, por que é necessário a gente ceder? É para ter a mesma atitude de Jesus, ótimo. Mas por que mais? No que diz respeito ao relacionamento. Oi? Para que a gente possa estar mais unidos. Se você não ceder, não vai ter união. Olha que nós vemos aqui no texto de Efésios 4:3. Abre aí Efésios 4:3. Efésios capítulo 4, versículo 3. Olha o 2 também. Olha o 1 também. É bom demais, gente. Ó. Vamos do 1, do 1 ao 3. Ó. Como prisioneiro do Senhor, Efésios 4, tá? Olha o verso. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes. Olha o que ele está falando. Seja completamente o quê? Humildes e dóceis.
E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Aqui agora o ponto. Façam todo o esforço. Tá percebendo aqui? Suportem em amor. Façam todo esforço. Por que precisa fazer esforço? Esforço contra a tua carne. O esforço é contra você mesmo. Contra a minha carne, contra eu mesmo. Porque senão vai sair o Maurício aqui, vai brigar. Vai sair você e vai brigar. O esforço é contra a gente, não é contra o outro. Olha, faça todo o esforço para conservar a unidade no Espírito pelo vínculo da paz. Então, eu vou ceder porque eu tenho um propósito, eu tenho um alvo. Qual que é o alvo, o propósito? Me esforçar para manter o vínculo da paz no meu relacionamento. Ok? Olha lá. O que fazer para a solução de conflitos? Ceder primeiro. A prioridade é preservar a unidade no vínculo da paz. Essa é a prioridade que eu vou ter no meu relacionamento. Então, qual que é a prioridade? O meu sentimento ser atendido, a minha necessidade ser atendida, as minhas reivindicações, a minha razão ser atendida, a minha causa ser atendida? Não. A prioridade é eu me manter unido. Para quê? Por que tem que estar unido? A gente vê que tem que ceder para estar unido. Agora, para que a gente precisa estar unido? Para que tenha paz, tá. Mas para que ter paz, então? Para que tem que estar unido? Para ser forte. Mas para que no sentido da solução de conflitos? Para ter uma boa convivência, isso nesse caminho. Para estar em comunhão, o que a gente vai em comunhão, para a gente estar unido, para que a gente possa fazer o quê? Isso, ajudar o outro. Ele não está ali sendo difícil com você, não tem uma situação difícil para com você, tem, não está sendo chato, não está falando coisas que você não gosta. Tem várias necessidades aí que a pessoa está sendo realmente ranzinza, está sendo contra o que você pensa, não sei, o que você não gosta da pessoa, o que você não suporta na pessoa. Ela está precisando de ajuda? Está. Quem que Deus quer que ajude essa pessoa? Você. Principalmente se você é o esposo, se você é a esposa. O marido tem essa responsabilidade de ajudar a esposa de edificar o seu lar, a tola com as próprias mãos derruba e tudo mais. Então a gente já sabe tudo isso. Mas como isso é possível se os dois viram as costas um para o outro? Se os dois não têm união, se os dois não têm unidade. Então, no meio da problemática, qual que é o meu alvo? A unidade. Conseguiu unir, você consegue tratar. Se está desunido, você não consegue tratar nada. Só vai dar briga. Então, o que ela precisa ouvir, tratar, o que precisa ser tratado, o que ela vê, também ele vê na sua vida, precisa estar junto para haver consideração, para se deixar ser tratado. Então, qual que é o seu alvo? Reivindicar, brigar, forçar, puxar, irritar, gritar, brigar, ameaçar, manipular para que você prevaleça? Não, isso aí vai destruir cada vez mais vocês dois. Como os dois gordinhos lá, né? Eles se destruíram. Acabaram se destruindo. E os dois baixinhos lá iam se destruir também, mas um cedeu. Porque um cedeu, não teve
destruição, senão ia ter também. Ia acabar caindo os dois baixinhos lá embaixo também. Tem que acabar se destruindo um ao outro. Então, na mesma medida que Jesus, que é o nosso exemplo, na medida de humilhação, de se esvaziar, eu e você precisamos fazer a mesma atitude. Para quê? Para que haja paz e união. Para quê? Para que eu possa ter acesso. Se não tiver união, não tem acesso ao meu cônjuge, não tem acesso ao irmão na igreja, não tem acesso a ninguém. Precisa preservar a união, ou, na casa dos irmãos, nós somos unidos, que a gente tem o mesmo espírito. A gente tem que preservar a união, mas se perdeu essa união, recuperar essa união, puxar pelo espírito, ele tem o espírito, tem o espírito, vamos então nos unir. E ajudar então aquele irmão, aquela irmã, que é o que Deus ensina a gente fazer. Se o irmão pega contra a gente vai lá com brandura, Gálatas 6:1, e vamos corrigir o irmão ali, vamos restaurá-lo com espírito de brandura, para que haja a restauração do irmão e do relacionamento ali, que isso vai agradar a Deus mesmo de verdade. Então, para que a gente precisa estar unido? Para não alimentar o conflito. E para quê? Para ter o quê? Acesso. Para poder ajudar a pessoa que a gente tanto, às vezes, odeia. Então tem que vencer o ódio, jogar fora a frustração, todos esses sentimentos que nós colocamos como patamares aí para a gente se sentir melhor do que o nosso cônjuge, melhor do que os outros. Desce desse pedestal, tira esses patamares aí, se esvazia e se humilha e humildemente vai lá, faz o bem, vence o mal com o bem, como diz Romanos 12, e vai lá, abençoa a vida do seu marido, abençoa a vida da sua esposa, e Deus vai te dar a sabedoria de como fazer isso e colocar isso em prática. Então, primeiro, a gente vê que tem que se esvaziar para a solução de conflitos. Segundo, a gente vê aqui, amar como Cristo amou. Abre 1 Coríntios 13:7. Amar como Cristo amou. Alguém pode ler para nós? 1 Coríntios 13:7, por favor. Lê bem alto aí para a gente acompanhar. O que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta? O amor. Tá. O que é amor? Me ajuda aí. O que é amor? O que é amor? Defina amor, por favor. Até combinou. Oi? Tá. Deus é amor. Muito bom. Mais? O que é amor? Se você fosse explicar para uma pessoa o que é amor, como você explicaria? Tá, o amor é querer melhor para uma pessoa. Tá bom. Vamos lá. O que é amor? Uma decisão. Tá? O que mais? O que é amor? Tá, é o elo perfeito. Bons conselhos. Sentimento afetivo. Tá bom. Quando você casa, e você casa para ser feliz. Pode falar, querida. Fala de novo, para a gente diminuir e a outra pessoa aumentar. É isso? Tá, muito bem, parabéns. Muito bom. Então vamos pensar aqui que você casou e você quer ser feliz no seu casamento, não é verdade? Porque você casou, enfim, para ser feliz. Você merece ser feliz, não é verdade? Então você casou para ser feliz.
Quando você casou com essa ideia de casar para ser feliz, você casou com você mesmo. Você não casou com outro, você casou com você mesma. Com você mesmo. Quando a gente casa para fazer o outro, a outra feliz, aí você casou com a pessoa. Porque o que é o casamento? O casamento é uma decisão que você toma de viver com uma pessoa e amar esta pessoa. E essa decisão que você toma de amar esta pessoa é sofrer tudo por ela, você crer em tudo por ela, esperar tudo por ela e suportar tudo por ela. É uma pessoa que você escolheu na face da terra, do planeta, de amar aquela pessoa. E quando você tem a luz do Evangelho, você é filho de Deus, você sabe que Deus é amor. Então você vai escolher como Deus mandou, Ele instituiu o casamento, para que você, de livre e espontânea vontade, escolha alguém na face da terra, uma esposa, um marido, para amar esta pessoa. Então o que eu vou fazer? Eu vou sofrer tudo por amor a essa pessoa. Tudo que for necessário. Eu vou sofrer por amor a essa pessoa. Quando eu falo tudo crer, é aquilo que você vai ter de jamais perder a esperança. Tudo crer é você não chegar e acabar crendo que o amor acabou. Porque Deus não acabou. O amor é Deus. Acabou de você buscar na fonte de amor. Se você busca na fonte de amor, está jorrando. Então, o crer é você manter a sua esperança sem jamais desistir. Por isso que é tudo crer. O amor não desiste do outro. O amor sempre tem esperança, tudo crê. E tudo fala do completo, do contínuo e do constante. Então você vai de forma completa, contínua e constante ali crendo, perseverando, sem desistir do seu amor. Que você escolheu um dia e Deus abençoou o seu casamento e você não casou com a pessoa errada. Se você pensar que você casou com a pessoa errada, você casou com a atitude errada quanto àquela pessoa que você deveria amar. Você então precisa saber que você precisa mudar de atitude e decidir amar aquela pessoa por mais difícil que ela seja, porque é seu marido, é sua esposa, falando de casal. Falando de irmão em Cristo, é seu irmão em Cristo. Falando de qualquer outra pessoa, é o seu próximo, que faz parte do maior mandamento de todos: amarás o seu Deus de todo o teu ser e ao seu próximo, como a você mesmo. Então isso nós falamos para todos nós. Eu falo para mim, para cada um de nós. Nós estamos aprendendo e dependendo de Deus humildemente para amar o nosso próximo nas casas de paz, como a gente vai fazer agora. Para amar principalmente os da nossa família. Se a gente não cuida dos da família, a gente está negando a fé. Então é muito séria essa questão de a gente ceder, se humilhar, para a gente amar de fato os outros. E tudo espera, vai ter constante paciência. Tudo espera. Quanto tempo vai levar isso?
Aonde vai acabar isso? Onde vai chegar isso? Eu vou esperar o tempo que for necessário até a restauração do meu relacionamento. Mas eu vou ser proativo para essa restauração. Tem relacionamentos que se restauram da noite para o dia. Tem relacionamentos que, rápido, uma conversa restaura. Tem relacionamentos que leva bastante tempo para restaurar. Agora, vai depender muito do seu coração. Talvez mais do teu coração do que do coração do outro, da outra. Então, nós precisamos, de fato, ter essa atitude humilde, amorosa, de estar, de fato, vivenciando este amor, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E quando você decide, de fato, amar o outro, você acaba sendo mais feliz. Quando você casa para ser feliz, você dá um tiro no pé. Não funciona. Mas quando você casa para fazer o seu cônjuge feliz, você vai acabar sendo mais feliz. Porque é uma grande probabilidade de você poder ser usado por Deus para abençoar esse cônjuge e ele mudar. Já pensou? O maridão, a esposa aí mudando, sendo transformada através da sua primeira mudança. Você mudou primeiro, você se humilhou primeiro, você cedeu primeiro, você está ali deixando Deus fazer. Então Deus vai fazer e vai te usar e vai ser uma bênção. Esse é o caminho, de fato, da felicidade no casamento, que é o caminho do verdadeiro amor, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Entendeu esse amor? O que é amor de verdade? Pode, por favor. Uhum. Uhum. Tá certo. Agora, este amor que nós vimos aqui, que é o amor verdadeiro, ele vai frontalmente, bate aqui no teu peito contra o teu orgulho, contra o egoísmo. Bate firme. Então, confronta mesmo, porque não dá para eu ter um amor assim, humilde, assim, me manter orgulhoso. Você se manter ali egoísta. Então está batendo firme e confronta mesmo essa carnalidade que todos nós temos de orgulho, então bate firme. E o que a gente vai entendendo? Será então que a gente tem que se anular? Será que a gente tem então que se anular? O que os irmãos acham? Neste relacionamento, você tem que se anular? Tem que se posicionar. Mas qual a posição e qual a anulação? Ou não tem que ter nenhuma anulação? Uhum. Sim. Tá, então a gente vai se posicionar com a palavra de Deus, mas isso vai anular o quê? Às vezes a nossa razão, a causa que a gente quer defender, que não, às vezes não é a causa de Deus, é uma causa nossa. E é a questão da geladeira, é a questão do carro, é a questão do futebol, é a questão da novela, é a questão dos filhos, é a questão não sei o quê. E a gente às vezes põe isso como um cavalo de batalha, e a gente quer fazer o que a gente quer fazer, a nossa vontade, e se falar alguma coisa.
Então precisa quebrar muito do nosso orgulho e a gente deixar Deus de fato trabalhar ali o nosso coração, quebrar o nosso orgulho de verdade, tá? Então nós vamos ver aqui que a gente então vai amar como Cristo amou, como a gente aprendeu, e perdoar como Ele nos perdoa. Efésios 4:32, que nós não vamos ver agora. Nós vamos ver na quinta-feira que vem. Nós vamos continuar na quinta-feira que vem. Mas eu só quero aqui, para a gente encerrar, mostrar, fechar, e a gente vai trabalhar essa questão do perdão, principalmente na quinta-feira que vem. Então nós vamos aqui ver como é essencial para a restauração do conflito a questão do perdão. Então nós já conversamos em outras ocasiões sobre o perdão, e tem algumas coisas que nós vamos rever e outras que nós vamos acrescentar também, que vai ajudar bastante nessa chave que precisa virar aqui dentro do coração da gente e perdoar de fato para que haja paz entre os dois no relacionamento. Então nós vamos ver aí na semana que vem sobre perdoar, como Ele nos perdoa. Só pensando aqui na escada, tá bom? Essa é a escada de solução de conflitos. Então, primeiro degrau, o que é? Saber o que está por trás. A gente já sabe, já identificamos, gente, já. Então você vai identificar no relacionamento aqueles 4 itens que a gente viu ali. Agora, saber o que fazer. Você já está sabendo o que fazer? Já. Eu tenho que amar. Vou saber melhor também perdoar. Semana que vem eu tenho que focar na unidade para que eu possa ter acesso. Então você sabe o que fazer, já está sabendo o que fazer. E vai completar mais na quinta-feira que vem. Agora, tem esses 2 degraus aqui, ó, não são os mais importantes. O mais importante, porque às vezes a pessoa sabe o que está por trás, aprendeu a discernir, a identificar, sabe o que fazer, mas o principal aqui, ó, é querer fazer e conseguir fazer. Então nós vamos falar sobre querer fazer, como você querer fazer e como você conseguir fazer. E sobre o perdão também na quinta-feira que vem. Então, agenda aí direitinho, combina aí com outros irmãos que você vê que tem dificuldades nos relacionamentos, convida para estar com a gente e a gente vai continuar então na quinta-feira. Nós estamos com pressa, a gente quer reter todo o ensino, então a gente vai caminhar calmamente de quinta-feira a quinta-feira e vamos ali aprendendo. O que você já aprendeu hoje, leva para casa, vai refletindo o que você está aprendendo, vai aplicando com você mesmo, na questão de focar a unidade, você ser humilde, você ceder, você amar com o amor de Deus de verdade, e Deus vai começando já a transformar você, e você vai se preparando para aquilo que Deus vai fazer de forma completa no seu relacionamento. Vai subindo a escada e vai na dependência de Deus, a gente vai chegar lá, e lá no topo de superar conflitos, solucionar conflitos, e nós vamos ficar aí bem preparados por Deus, e os conflitos vão suavizar, vão se resolver, e você vai ter uma vida abundante, e vai ser uma bênção, vai poder ser mais usado e usada para aproximar as pessoas de Deus, principalmente os seus em casa, e os irmãos aqui na igreja, e a gente crescer na graça e conhecimento de Deus para ser essa bênção que Ele quer que a gente seja, tá bom? Então vamos caminhando aí na bênção. Vamos orar ao nosso Deus e vamos pedir para que Ele então continue nos capacitando a caminhar os passos até no que temos aprendido agora. Querido Deus, nós estamos, Deus, sabendo, nós estamos vendo, ó Deus, o que está por trás do conflito, e lembrando agora, Pai, de conflitos que estamos enfrentando, o Senhor nos ajuda a ver o que está por trás, nos ajuda, ó Deus, a tratar.
E também, ó Deus, está nos ajudando, ó Deus, a ver a nossa atitude humilde e em ceder, em perdoar, como vamos aprender mais, Pai, quinta-feira que vem. E principalmente, ó Deus, amar e vencer o mal, todo o mal com o bem, como o Senhor tem nos ensinado e vai nos ensinar mais. Então, Deus, temos tudo que é necessário, ó Deus, para solucionarmos. Temos, ó Pai, a bênção do Senhor completa, ó Deus, nos nossos relacionamentos. E como o Senhor nos ensina, Pai, na Tua Palavra, que depender de nós, estejamos em paz com todos. E, Pai, o que depender de mim, o que depender de cada um de nós, Deus, nos ajuda a estarmos em paz. O Senhor sabe, Pai, o que está acontecendo agora no mundo espiritual, toda a guerra que a gente está enfrentando agora, Pai, nesse próprio estudo, nas nossas vidas. Deus, que o Senhor nos ajude, Deus. Nós dependemos e precisamos da intervenção, da libertação, da proteção do Senhor, porque nós decidimos, Deus, ó Deus, obedecer ao Senhor e temer a mesma atitude de Cristo Jesus, cedendo, sendo humildes, amando, perdoando, na Tua graça e bênção, Pai. Nós decidimos e agradecemos porque o Senhor é por nós e sabemos, Pai, que superaremos e sabemos que temos já, ó Deus, a solução dos conflitos, Deus, em andamento em nossas vidas pela Tua graça e bênção. Muito obrigado. No nome de Jesus. Amém, Senhor.